Glória a Deus, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Esse é um domingo de Páscoa, um domingo de vitória. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi morto e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A maior vitória das nossas vidas aconteceu na ressurreição de Jesus. Amém? Quando a morte foi vencida, quando o pecado foi vencido, em nome de Jesus. Essa é a nossa maior vitória. Maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar, é a vitória da ressurreição e da vida de Jesus Cristo que Ele concedeu a nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus 28. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Relato da ressurreição de Jesus. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Amém. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. Esse é o relato da nossa vitória, amém? Jesus Cristo ressuscitou e nos deu vitória. Nós temos vitória através da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus nos deu uma esperança viva. O Senhor Jesus nos deu uma esperança eterna. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi torturado, foi crucificado. Os discípulos estavam ali, meu irmão, completamente derrotados, no sentido de que aquele em quem eles tinham depositado toda a sua esperança, toda a sua fé, veja, os discípulos deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus. Você vê o relato, quando Jesus vai chamando os seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João largaram seus barcos, largaram as suas redes, largaram a sua vida e seguiram ao Senhor Jesus. Mateus, que era publicano, deixou tudo. A palavra de Deus diz lá no capítulo 9 que Jesus passa pela coletoria, olha para ele e diz: Segue-me. A Bíblia diz que imediatamente ele deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus. Abriram mão de todas as coisas, abriram mão da sua vida para seguir ao Senhor Jesus. E de repente, este Jesus em quem eles depositaram toda a sua fé, toda a sua esperança, que eles viram fazer muitos milagres, andou sobre o mar, fez com que eles alimentassem uma multidão apenas com 5 pães e 2 peixes, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos. De repente, esse Jesus estava morto e sepultado. Os discípulos estavam ali profundamente entristecidos, estavam meio que sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer agora? O que vai ser das nossas vidas? O que vai ser da nossa fé? O que vai ser da nossa esperança? Jesus morreu.
A palavra de Deus nos traz esse relato glorioso. No primeiro dia da semana, logo ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começavam a surgir no horizonte, aquelas mulheres foram ao sepulcro. Elas não foram ao sepulcro porque elas acreditavam que ele tinha ressuscitado, não. A palavra de Deus diz que elas, como Jesus morreu, já no final da sexta-feira, e o dia dos judeus começa às 6 da tarde. O sábado começava às 6 horas da tarde da sexta-feira. O sepultamento de Jesus foi um sepultamento às pressas, para que eles não entrassem no sábado, sepultando a Jesus. Então, durante o sábado, elas prepararam especiarias para levar no domingo para colocar sobre o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, uma grande surpresa. Primeiro, o túmulo está aberto. Uma grande pedra que tinha sido rolada para a porta do sepulcro não estava mais, né? Eu li aqui nos 4 evangelhos o relato, né? E num deles elas estão preocupadas, elas estão indo para o sepulcro, elas estão ali pensando, quem é que vai tirar a pedra para nós? Quem é que vai remover a pedra do sepulcro para que a gente possa entrar e colocar as nossas especiarias sobre o corpo de Jesus? Então elas não sabiam até então o que tinha acontecido, porque eles se esqueceram. Jesus já tinha dito que o único sinal que ele iria dar, quando as pessoas chegavam e pediam um sinal, Jesus falou, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas depois eu vou ressuscitar. Eles esqueceram disso. E quando elas chegam ali no sepulcro, meu irmão, uma grande surpresa. O sepulcro está aberto. Maior surpresa ainda quando elas entram dentro do sepulcro e não encontram Jesus lá. Mas diz o texto aqui, e elas viram um anjo do Senhor. E esse anjo anunciou, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. Glória a Deus, e que importância a ressurreição de Jesus tem para mim e para você, tem toda a importância do mundo. Tem toda a importância do mundo. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo também vai falar acerca da ressurreição de Jesus. E Paulo faz uma aplicação para as nossas vidas a respeito da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 17. Nós vamos ler até o 22. Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Olha só o que Paulo está falando. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e nós estaríamos nos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado teria vencido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o pecado teria triunfado. O pecado teria vencido. O pecado seria soberano e para nós não haveria esperança nenhuma de vida. Somente uma expectativa de morte e de condenação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se o Senhor Jesus não ressuscitou, não há motivo para crer. Porque não há esperança de vida. Porque não há esperança de redenção. Porque não há esperança de salvação. Porque não há esperança, meu irmão amado, de eternidade. O pecado venceu, a morte reinou e prevaleceu. Mas dele continua aqui, vamos lendo aqui. Ele fala, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então não tem esperança para aqueles que morreram. Aí aquela dor, aquele desespero da pessoa que não consegue ao Senhor Jesus frente à morte teria razão. Acabou, morreu, acabou. Nunca mais. Não, que desespero. Quando a gente vê uma pessoa que não tem Jesus se despedindo de um ente querido, é o desespero de nunca mais eu vou ver. Acabou. A vida dele acabou, já era, não tem mais. Agora só a recordação da memória, de uma fotografia, de um filme, né, de uma imagem gravada. Mas ele continua dizendo aqui, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, vamos fazer tudo que
dar na cabeça, porque nós vamos morrer mesmo. E morrendo acabou, então, se a nossa expectativa for assim, é assim que muitas pessoas vivem. Sem a esperança da vida eterna. E por isso que a gente vê tantas pessoas fazendo tanta loucura, porque não tem expectativa, não tem esperança da vida eterna. Então eles querem aproveitar e fazer tudo nesta vida. Estes são os mais miseráveis de todos os homens. Porque não tem esperança da vida eterna. Não tem a esperança da ressurreição. Não tem a esperança de um dia estar nos céus e na glória com Cristo para sempre. Se nós não tivéssemos essa esperança também, aqui ele fala que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se não houvesse esperança de uma vida eterna em Cristo. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia, glória a Deus, porque Cristo ressuscitou. Porque a nossa fé não é vã, porque a nossa esperança não é vã, porque o pecado não prevaleceu. Jesus venceu sobre o pecado. Jesus venceu sobre a morte. Jesus venceu, meu irmão amado, sobre as coisas desta vida, sobre todas as coisas malignas desta vida. Jesus triunfou sobre todas as coisas. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A sua ressurreição não teve efeito só sobre o seu corpo, ela foi transmitida a todos aqueles que creem. Amém. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo tem efeito sobre a sua vida. Um dia todos nós vamos partir daqui. Ninguém daqui vai permanecer nesse corpo para sempre. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. Mas glórias a Deus, porque, meu irmão, a ressurreição de Cristo tem efeito sobre a minha vida. Amém. Assim como Cristo ressuscitou, eu também hei de ressuscitar. E aqueles que dormiram em Cristo também ressuscitarão. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro de muitos que vão ressuscitar. Ante a última trombeta, o apóstolo Paulo fala isso porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão com Cristo. E os que estiverem vivos serão transformados. Glória a Deus, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, a destruição foi vencida em Cristo Jesus. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, pecado original de Adão, assim como a morte entrou através dele, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos aqueles que creem. Porque essa ressurreição tem efeito sobre a vida daquele que crê. Lembra do que ele disse lá diante do túmulo de Lázaro? Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém. É isso que o Senhor Jesus está se referindo. Que a nossa vida não vai terminar numa sepultura, num caixão, não vai terminar num cemitério. Nosso corpo vai ser enterrado ali, mas nós viveremos com Cristo para sempre e aquele corpo vai se desfazer. Aquele corpo vai entrar em decomposição, mas ao soar da última trombeta, vai ressuscitar novamente. Os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus. É assim que ele fala aqui, meu irmão amado. Isso é algo maravilhoso para nós. A esperança da vida eterna habita em nós. Jesus Cristo ressurreto habita em nós. Glória a Deus. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele está aqui dentro de nós, nos selando para o dia da redenção em Cristo Jesus. Um dia nós ressuscitaremos também, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Como é que eu sei disso? Porque nós somos um corpo com Ele. A igreja é um corpo com o Senhor Jesus. E a palavra diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus é Deus de vida. Por isso ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não a vida do mundo, porque a vida do mundo acaba na sepultura. Ela termina num caixão, ela é enterrada e sepultada num cemitério. Essa vida mundana, essa vida carnal, ela termina no cemitério. Mas a vida de Jesus, ela nos leva para a eternidade.
Amém. E ela garante a nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar com Cristo e vamos viver e vamos morar com Ele para sempre e eternamente. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Ele morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós possamos viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Jesus morreu no nosso lugar. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido, foi moído, foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Em Jesus, Deus cumpriu a exigência da lei. O salário do pecado não é a morte? Sim, é a morte. Então, Jesus morreu para pagar este preço, para receber esse salário em seu próprio corpo. Mas ele também ressuscitou para nos dar vida, e vida eterna e abundante. Versículo 17 aqui, desse capítulo 5, diz: se Cristo não ressuscitou... Não, peraí, desculpa. Eu voltei aqui. Lá, 2 Coríntios 5 ainda. No versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O que se passou? A nossa vida de pecado, a nossa vida de transgressão, a nossa vida de desobediência, a nossa vida de vícios ficou para trás. Agora nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. É isso que muitas vezes as pessoas do mundo não conseguem entender. Elas olham para a pessoa que se converteu e falam: ei, aprontou a vida inteira, fez isso, fez aquilo, fez tudo errado, agora diz que é crente. Eles não conseguem entender que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas eu estou falando de uma conversão verdadeira e genuína. Não é daquele que usa o nome de Jesus, mas daquele que realmente se tornou uma nova criatura, como o apóstolo Paulo, e de perseguidor à igreja se tornou perseguido por causa do nome do Senhor Jesus. Eu estou falando de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e que era uma mulher prostituta e que se tornou uma mulher santa em Cristo Jesus. Estou falando de pessoas que experimentaram uma nova vida e são transformados, assim como eu fui transformado em Cristo Jesus, pessoas que não vivem mais no erro, que não vivem mais no pecado, mas que vivem uma nova vida em Cristo. Quer dizer que agora aquele que está em Cristo não peca mais, não é isso. Nós continuamos pecadores, porém, nós não amamos mais o pecado e não aceitamos o pecado na nossa vida como algo normal. Nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra a velha natureza. Romanos capítulo 8 diz que nós temos 2 naturezas. Uma natureza carnal que se inclina para as coisas carnais. Em nós ainda há o desejo pelo pecado, pelas coisas erradas. Mas existe uma outra natureza que provém de Cristo, através do seu Espírito Santo que em nós habita. E que, meu irmão amado, nos dá força para vencer o pecado, para dizer: não, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou me prostituir, eu não vou me embriagar, eu não vou mais me entregar às coisas malignas deste mundo mais. Existe esta nova natureza, e esta nova natureza só é possível em nós através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que ele está dizendo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por isso que nós temos o batismo. O que significa o batismo? O batismo por imersão. O batismo da pessoa adulta, da pessoa consciente. A palavra de Deus diz: sepultados com Cristo no batismo, ressuscitando com ele para uma nova vida. Quando você desce as águas do batismo,
significa que você está sendo sepultado com Cristo. Quando você sai daquelas águas, você está ressuscitando para viver uma nova vida com Cristo. É isso que se cumpre, então, esse versículo que está escrito, que você está em Cristo e que você é uma nova criatura. Aquela tua vida foi sepultada nas águas. E você ressuscitou para viver uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E não só isso, Ele nos deu vida eterna. Não só transformou a nossa vida carnal, vamos voltar para o capítulo 15 de 1 Coríntios. Não somente nos deu uma nova vida carnal, agora livre da escravidão do pecado, livre da opressão de Satanás, livre do domínio do diabo sobre as nossas vidas. Nós somos livres através de Jesus Cristo. Ele também nos deu uma vida eterna. Versículo 49 do capítulo 15 diz assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, ele está falando quando nós nascemos, nós trazemos a imagem do nosso pai terreno. Por exemplo, eu aqui, quem me vê e conhece meu pai, fala que eu sou muito parecido com ele. Então, eu trago a imagem do meu pai. Em gostos, em personalidade, em muitas coisas, nós nos assemelhamos aos nossos pais. Meu pai gosta muito de tomate, eu gosto muito de tomate. Tem minhas filhas que gostam muito de tomate também. Então, isso veio, é uma herança genética que eu trago do meu pai terreno e do meu pai carnal. E ele está dizendo isso: assim como trouxemos a imagem do nosso pai terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Amém. Nós nascemos de novo. E nós nascemos não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível. E essa semente é divina. E nós trazemos em nós agora a imagem do Deus celestial. Ele está dizendo aqui, assim como trouxemos a imagem do terreno, de Adão também, né? Nós também trazemos a imagem do celestial. A imagem de Jesus Cristo. Está falando do nosso novo corpo. Ele diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, nós vamos ressuscitar. Mas nós não vamos ressuscitar com esse corpo mais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque esse corpo, o que ele nos lembra? Enfermidade, dor, sofrimento, decepções, tristeza, amargura. Então, se nós ressuscitássemos neste corpo, olha, já seria uma grande vitória. Porque o maior desafio do homem, o maior sonho do homem é vencer a morte. O maior sonho do homem é vencer a morte. Já seria uma grande vitória. Mas a palavra de Deus está dizendo que não vai ser nesse corpo. Vai ser num corpo incorruptível, à semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, em que o pecado não mais terá nenhum dedinho em nós. Não vai mais contaminar o nosso corpo. Nosso corpo será incorruptível. Quer dizer, não haverá em nós mais nenhuma propensão ao pecado. O pecado não vai nos tentar mais. Nós não vamos sentir desejo, nenhuma atração pelo pecado. Pelo contrário, repulsa pelo pecado.
Esse corpo não vai adoecer mais. Esse corpo não vai sofrer mais. Esse corpo não poderá ser morto. Esse corpo não vai sofrer decepções. Não vai ter lugar para tristeza. Não vai ter lugar para solidão. Não vai ter lugar para depressão. Não vai ter lugar para nada maligno nesse corpo. Um corpo incorruptível, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E quem é o Senhor Jesus? O Rei da Glória. O Rei da Glória vai nos dar um corpo incorruptível. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão amado. Convém, verso 53, convém que isto que é corruptível, isso aqui que é corruptível, isso que é suscetível ao pecado, isso que adoece, isso que dói, isso que se deprime, isso que vai apodrecer numa sepultura, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Um novo corpo para uma nova vida nos céus. Por isso Jesus disse em São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, Ele vai nos levar para morar com Ele. Ele disse, se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Hoje é o domingo de Páscoa, hoje é o domingo da ressurreição, hoje é o domingo da vida, e não somente da vida nesta terra, mas da vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não há mais só esperança nesta terra. Temos esperança que sim. Porque o salmista Davi também disse, se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, eu pereceria sem dúvida. Eu vou ver os bens do Senhor aqui nesta terra. Eu vou viver milagre. Eu vou viver cura. Eu vou viver restauração. Eu vou viver, meu irmão amado, uma vida plena em Deus, cheia de gozo, cheia de paz, cheia da unção do Espírito Santo. E mais ainda, quando eu partir daqui, eu vou estar na glória com Cristo para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão amado, versículo 55, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Quer dizer, vencemos a morte, vencemos o inferno, vencemos o pecado em Cristo Jesus. Não por nossa própria força, não por nossa própria virtude ou poder, mas em Jesus nós vencemos todas as coisas. Ele venceu por nós. E Ele nos colocou no seu corpo, que é a igreja. Por isso, não fique fora da igreja. Deus tem um propósito, um compromisso com a igreja. Não é você ficar na sua casa, não é você ficar fora da igreja. O compromisso de Jesus Cristo é com a igreja. Jesus Cristo vem buscar a sua noiva, o seu corpo que está sobre a terra. Não fique fora da igreja. Não fique fora do corpo de Cristo. Amém? Ele está dizendo aqui, meu irmão, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, sede firmes e constantes. Não deixa o desânimo tomar conta da tua vida. Não deixa, meu irmão, Satanás te tirar o gozo dessa caminhada. É uma caminhada maravilhosa. É uma caminhada gloriosa. Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para a vida. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós não estamos numa caminhada mundana. Nós não estamos numa jornada perecível e corruptível. Nós estamos numa caminhada eterna. Eterna. Sabe por que o diabo nos odeia tanto? Porque o diabo foi expulso dos céus e ele não pode mais voltar para lá. Mas nós herdamos os céus em Cristo Jesus e nós estamos caminhando para lá. Glória a Deus. Para lá é que nós estamos caminhando. Um ser tão pequeno, tão falho como é o ser humano, tão frágil, tão cheio, meu irmão amado, de tantas fraquezas, tão cheio de tantas imperfeições. Nós somos corruptíveis, irmãos. O apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse faço. Temos essa luta todo dia. Mas em Cristo Jesus nós temos a vitória. Em Cristo Jesus nós temos a vitória. E eu quero encerrar. Porque agora, muitas pessoas estão
compartilhando a imagem de um Jesus sofrido, enfermo, machucado, ferido. E muitas pessoas estão se emocionando, muitas pessoas ficam até chorando com a imagem tão sofrida de Jesus na cruz, né? Vem ali aquelas cenas daquele filme A Paixão de Cristo, e as pessoas ali se emocionando, não tem como não se emocionar, vendo tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Mas isso passou. Essa não é mais a imagem de Jesus. Nós temos que gravar a imagem do Jesus ressurreto. Você lembra que ali Maria não reconheceu o Senhor Jesus, logo que ela encontra Jesus? Ela pergunta para ele, ela pensa que ele é aquele que cuida daquele lugar, do horto em que está o túmulo de Jesus. Ela pergunta, onde você colocou o corpo do meu Senhor? Me diga para que eu vá encontrá-lo. E aí quando ele diz Maria, é que ela reconhece a voz de Jesus e se prostra aos seus pés e fala, Senhor meu e Deus meu. Por que Maria não reconheceu Jesus? Porque Maria estava com aquela imagem daquela coroa de espinhos, daquele sangue, dos machucados, dos hematomas, das feridas, né? Estava com aquela imagem de sangue, de sofrimento e de dor. As feridas, os sinais ele ainda tem. Mas não há mais um semblante de dor, não há mais um semblante de sofrimento, não há mais um semblante de derrota e de morte, há um semblante de vitória em Cristo Jesus. Apocalipse 19, versículo 11. Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia, você leia e você traga uma imagem deste Jesus, porque esse é o nosso Jesus hoje. Não é mais um Jesus sofredor, não é mais um Jesus humilhado, não é mais um Jesus que foi morto, que foi traspassado. É a imagem do Jesus vivo, ressurreto e vitorioso. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Olha aqui Jesus agora, os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu rosto brilha como o sol. Seus cabelos são brancos, a sua roupa é branca, é resplandecente, é brilhante. Quando ele abre a sua boca, sai, meu irmão, uma voz como o som de muitas águas. As suas mãos e os seus pés são como latão reluzente, brilhando, brilha, resplandece. Este é o nosso Jesus hoje, um Jesus vitorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá para nos buscar. Ele vem para nos buscar. E essa promessa está escrita no livro de Atos, no capítulo 1. Quando Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, ele está sendo elevado para os céus, e eles ficam olhando até que Jesus some no meio das nuvens, e os anjos aparecem e dizem para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu vai voltar novamente para buscar a vocês. Ele está vindo, os sinais estão se cumprindo. Esta pandemia que nós estamos vivendo é um dos sinais da sua volta. Mateus 24, ele fala de pestes, fala de terremotos, fala de guerras e de rumores de guerra. São cumprimento das suas profecias. São os sinais de que ele está próximo, às portas. Meu irmão, acerta a sua vida com Deus. Acerta a sua vida com Deus. Larga o pecado. O pecado vai te levar para a morte. Para aquele que vive no pecado, para aquele que ama o pecado, não tem ressurreição com Cristo. Não tem corpo glorificado. Não tem, meu irmão, lugar no céu.
Só tem lugar no céu para aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que se arrependeram, que estão vivendo uma nova vida. Deixa o pecado de lado. Deixa a religião de lado. Quem sabe você recebeu uma herança religiosa que te ensinou tudo diferente disso que eu estou pregando para você hoje. Mas o que eu estou pregando não é da minha mente, não é a invenção de uma religião que eu estou pregando para você. É a palavra de Deus viva e eterna. São as palavras de Jesus Cristo e dos apóstolos que eu estou pregando e mostrando para você. Não fui eu que inventei isso. Isso não é um roteiro que saiu da mente de um homem. Esse é um roteiro divino escrito por Deus. Creia nisso. Acerta a tua vida com Deus. Deixa de lado as coisas que te prendem e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que esse domingo de ressurreição e de Páscoa seja o domingo do teu novo nascimento, da tua nova vida em Cristo Jesus, de uma vida, meu irmão amado, agora aos pés do Senhor Jesus Cristo, aos pés da cruz. Lembre-se do que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sobre si a sua cruz e siga-me. Se você não crucificar o pecado, as tuas paixões carnais, se você não crucificar os teus erros, as coisas velhas, você não vai experimentar uma ressurreição em Cristo. Você precisa experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que entregar a sua vida para Ele. Ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com Ele e Ele comigo. Hoje Ele está batendo na porta do teu coração. Hoje Ele está batendo na porta da tua vida. Ele quer entrar na tua vida. Não tenha medo, porque só tem glória preparada para você. Você não vai ter nenhum motivo de se arrepender e de voltar atrás. Você só vai ter motivo de seguir em frente e viver uma vida gloriosa na expectativa do encontro celestial com Cristo nos ares. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora. E eu quero que você, que não aceitou Jesus, você entregue sua vida para Ele nesse momento. Esse é o momento de uma nova vida em Cristo Jesus. E quero que você que está afastado dos caminhos do Senhor, ore comigo. Volte para a presença do Senhor. Deixa de lado, meu irmão, os vícios. Olha o que Jesus sofreu. Será que não é suficiente você olhar? Se você não tem ideia do peso do teu pecado, assiste a Paixão de Cristo e vê o peso e a consequência do teu pecado que Jesus levou sobre ele. Veja se vale a pena você insistir no teu pecado, sabendo que todo ele foi descarregado, foi colocado sobre Jesus. Mas não fica na tristeza da morte. Saiba que ele ressuscitou, para que você também viva em novidade de vida. Amém? Amém? Volte para os caminhos do Senhor. Conserta a tua vida na presença do Senhor. Não fica longe da igreja, não. Não deixa de congregar, não, meu irmão. Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar a sua igreja. Não fica fora da comunhão do corpo de Cristo. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor. E estou agora intercedendo por cada um dos meus irmãos que estão assistindo este culto e esta pregação, ó Pai. Meu Deus amado, tem pessoa que precisa ser liberta, Senhor. Que está há anos presa no vício, Pai. E que não tem forças por si só para se libertar. Quebra, Senhor, as cadeias desse vício. Traz liberdade, ó Pai, para esta vida. Liberta este meu irmão e minha irmã, Senhor, que está orando comigo, que está preso no pecado, Pai. Que não tem forças para sair. Quem sabe ele está em adultério, quem sabe ele está se prostituindo. Meu Deus amado, eu não sei o que existe sobre ele, mas alguma coisa tem impedido ele de viver uma nova vida em Cristo, Pai. Quebra, Senhor, este poder do pecado sobre a vida dele. Meu Deus, que ele possa voltar à comunhão. Meu Deus, tira essa pessoa de dentro de casa. Essa pessoa que não tem mais força para sair, ó Senhor, que deixou de ir na igreja, que deixou de orar, que deixou de congregar, ó Senhor. Porque alguém, infelizmente, dentro da igreja, nós estamos lá para sermos curados. Existem pessoas lá
que precisam. O Senhor Jesus mesmo declarou, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então a igreja é um hospital, está cheio de gente doente lá. Talvez alguém tenha magoado ele, talvez alguém tenha ferido ele, por causa disso ele está longe dos teus caminhos. Por esse coração e por essa alma, Pai. Para que ele volte à tua presença, Senhor. Porque em ti não há motivo de escândalo, Pai. Em ti, nos homens, nós vamos encontrar motivo de escândalo, mas no Senhor não, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai, isso, que não há motivo de escândalo no Senhor. E que, ó Senhor amado, nós não podemos deixar de congregar, porque o propósito do Senhor para o homem é que ele viva num corpo chamado a igreja. E o Senhor vem buscar uma igreja. O Senhor vem buscar um organismo vivo que está sobre a terra, Pai. Meu Deus, quem sabe essa pessoa, até agora, Senhor, tem vivido uma religião, tem vivido da tradição, tem vivido daquilo que ensinaram para ela, que não está dentro da tua palavra. Talvez ela nunca tenha ouvido aquilo que eu preguei hoje aqui, porque ela tem ouvido tradição, Pai. Ela está ouvindo de tradição, ela acha que ela vai para o céu pelos próprios pecados dela, ela acha que depois da morte existe o purgatório, onde ela vai pagar por todos os pecados dela. Isso é mentira, não está na tua palavra, Pai. Quem sabe essa pessoa acha que vai ter que reencarnar para pagar pelos seus pecados. Isso é mentira, ninguém reencarna. O que existe é morte e ressurreição. Só isso que existe, só isso é que é a verdade. O Senhor provou morrendo e ressuscitando. O seu túmulo está vazio. Os túmulos, ó Pai, de outros grandes homens aí considerados pela humanidade estão lá. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele foi o único que ressuscitou. E essa é a única verdade, meu irmão, na qual vale a pena você depositar toda a sua vida, toda a sua esperança. Só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa pessoa possa acordar e sair, ó Pai, dessa mentira e dessa ilusão. Está arrastando ela para o inferno e para a perdição. Ela possa encontrar vida em Ti, ó Pai. Oh, meu Deus, visita, entra dentro de cada lar. Entra dentro de cada casa. Visita cada coração. Visita cada família agora, Pai. Em nome de Jesus, toca em cada coração agora, Pai. Em nome de Jesus, e opera, Pai, aquilo que só o Senhor, através do seu Espírito Santo, pode operar. Arrependimento, novo nascimento, restauração e ressurreição, Pai. É isso que eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está me assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um bom domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição e vida sobre você, de bênção e de vitória sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.